Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Ainda dando continuidade à série de mensagens concernentes ao fruto do Espírito. E ainda estamos finalizando o fruto do Espírito, benignidade, para em seguida entrarmos no fruto bondade, tá bom? Texto base está localizado na carta do apóstolo Paulo, revelada ou enviada aos irmãos da Galácia, capítulo 5, verso 22 e 23, Gálatas 5, 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Vamos estar orando. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Te pedimos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de falar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente fala em benignidade, é o oposto de ser uma pessoa maliciosa. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, que diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sedes homens amadurecidos. Amém? A malícia é um comportamento mundano, porque quando a gente vai para a Bíblia, sim, para a Bíblia, e a gente percebe que tudo, ou a resposta de tudo, está na Bíblia. Então, peço que você também abra junto comigo a tua Bíblia, aí em Romanos, capítulo 1, verso 20. Romanos 1, 20, que diz o seguinte, olha só o que diz. Romanos 1, 20. Diz o seguinte: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Amém? Mas o 29 ainda vai dizer o seguinte, olha só, capítulo 1, versículo 29. Estando cheios de toda malícia, injustiça, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. E quando a gente vê isso, a gente percebe que a raça humana, infelizmente, a raça humana tem costume de fazer com que isso ocorra. Então, a raça humana, ela é maliciosa, ela tem, digamos assim, uma vez que a pessoa não tem o temor de Deus, a pessoa vive totalmente cego ao pecado. E quando a gente percebe que tínhamos em nossa velha vida antes de conhecer a Cristo esses defeitos, esses pecados, ou essa vida pecaminosa, a gente precisa, acima de tudo, entender e compreender o que, pastor? Acerca dos desígnios do Senhor, da palavra de Deus. Sim, palavra essa que nos faz a cada dia, fazer com que a gente melhore em Cristo Jesus. Tá certo? Olha só o que vai dizer em Tito, capítulo 3, verso 3. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados,
servindo a várias paixões e deleites e vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Isto é, quando a gente não conhecia a Jesus. Uma vez que a gente passa a conhecer Jesus, uma vez que a gente agora passa a viver a vontade de Deus, a gente deixa isto de lado. Para quê? Para se converter e, acima de tudo, nascer de novo, para sermos diferentes. Diferentes não querendo ser melhor do que o outro, não querendo, muitas vezes pisar no outro, não. Mas essa diferença é tão somente para agradar a Deus em nossas atitudes, tá certo? Efésios 4:31 diz: toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfema sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. 32 diz: antes sedes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Você vê que coisa interessante? Tudo é Bíblia. Não tem nada, dizendo que a gente não é Bíblia, é Bíblia. Porque não adianta eu falar de mim e não falar da Bíblia, da palavra de Deus. É sobre isso que eu falo. É sobre isso que o Espírito Santo me conduz a falar com você, acerca da palavra de Deus, tá certo? Eu tenho certeza que você, ao final desta série de mensagens, vai aprender bastante. Sim, vai aprender com o amigo Espírito Santo, tá certo? Porque de uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele quer te ensinar. E acima de tudo, Deus, Ele quer te fazer compreender os mistérios da palavra do Senhor. Palavra essa que nos liberta, nos transforma e nos faz entender aquilo que Deus tem em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, olha só o que diz: como livres e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus, como livres e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas servindo a Deus. Amém? E como eu posso evitar a malícia, pastor? Como é que eu faço para não ser uma pessoa maldosa? Primeiro, orando. Segundo, olhar com bons olhos as pessoas. Entendeu? Quando a gente fala em orar, a gente vai dizer, ou a gente vai ler em Mateus capítulo 6, verso 13, que diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Isso é quando a gente faz a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a orar pedindo para que Deus nos livre de todo mal. Mas o maior perigo deste mal é quando entra em nós e nos tornamos maus por retribuir a maldade ao próximo. Você está entendendo? Porque cada dia mais a gente precisa pedir para Deus nos libertar, nos ajudar e, acima de tudo, fazer com que a palavra do Senhor esteja impregnado em nossa vida. Não viver um evangelho de faz de conta. Um evangelho, onde a qual eu só quero aquilo que vai a mim, ser ao meu bel prazer. Você está entendendo? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, olha só o que diz: vedes que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Amém? É a Bíblia que me orienta. E quando a gente fala em olhar com bons olhos, a Bíblia também vai dizer em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 34, diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Amém. Que acima de tudo, você entenda e compreenda que a maldade não combina com o crente. A malícia tem que estar distante, longe, digamos, extirpada da vida do crente. Tá certo? Só assim nós poderíamos e sempre poderemos produzir fruto do Espírito, tá bom? Espero que você possa ter entendido, compreendido e, acima de tudo, meditado na palavra do Senhor, tá bom? Deixa eu estar mandando aqui um abraço muito especial para a diaconisa Maria Santos. Diaconisa Maria Santos, amém, Maria Santos, que é casada com o diácono Célio, é de lá de São Paulo, é uma bênção de Deus em meu ministério. Louvo a Deus pela amizade dela, louvo a Deus sempre pela vida de sua família, por sua filha, a irmã Simone, que são bênção de Deus, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado a todos os aniversariantes e que a cada dia vocês possam ser abençoados em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe, um abraço no teu coração. E na próxima mensagem já estaremos adentrando, falando sobre o fruto do Espírito, bondade, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, glória!